Nós precisávamos, além da retomada, além da reconstrução que está em curso agora, naquele momento a eleição não havia se definido, nós precisávamos avançar. Ou seja, precisamos fazer muito mais do que já fora feito antes. Nós precisávamos caminhar para construir um país que nunca existira. E é essa a nossa ideia. Um país que pudesse lidar com as suas grandes mazelas, que pudesse lidar com o desafio do desenvolvimento, da desigualdade, portanto, um país que pudesse lidar com a aversão à democracia, a participação popular efetiva do povo brasileiro, que nós pudéssemos criar possibilidades para que isso acontecesse. Em terceiro lugar, pudéssemos lidar também com as discriminações, com o racismo, com a LGBTfobia, com o sexismo, aquilo que nos constitui como país e que nós precisamos superar. Então não bastava apenas a reconstrução, era preciso, portanto, olhar para o futuro. O Brasil precisa, portanto, começar a falar de futuro, de ser algo que ainda não foi. Não existe, senhoras e senhores, direitos humanos que não passe pela comunicação, que não passe pela educação. Quero falar das outras duas dimensões que eu também acredito que são importantes, mas então a primeira dela é a dimensão simbólica. Então hoje nós estamos aqui como parte fundamental dessa disputa simbólica, por isso que o orgulho é tão importante. Por isso que falar de orgulho é tão relevante para nós. Por isso que, como disse a secretária Similarra, é preciso que nós gostemos daquilo que somos. E eu estou dizendo isso porque isso não é só importante para a população LGBTQIA+, Pimenta. Sabe por que isso é importante? É importante para o Brasil. Nós, brasileiros, precisamos gostar de ser brasileiros. Nós precisamos ter orgulho daquilo que somos. E nós precisamos entender que há populações no Brasil que precisam fazer parte fundamental desse processo de reconstrução dos nossos valores. E eu incluo, e é preciso que isso seja dito a todo momento, a população LGBTQIA+, é parte fundamental do Brasil. São brasileiros, são brasileiras, fazem parte do país. E se o país não entender isso, não seremos um país. Então é fundamental que nós trabalhemos essa dimensão do orgulho. O orgulho LGBTQIA+, é o orgulho nacional, é o orgulho de ser brasileiro. Se nós não pudermos incluir, ter orgulho, valorizar a parte fundamental da nossa população, se nós não pudermos reconhecer a existência de parte tão importante da população brasileira, nós brasileiros não podemos ser. Nós não poderemos superar as nossas mazelas históricas. E, portanto, esse evento de hoje ele tem uma dimensão fundamental. Iluminar o Palácio do Planalto é um ato fundamental e que revela uma dimensão ideológica e de resistência e de existência que, para as pessoas que sofrem, que são sistematicamente discriminadas, é algo central. Então nós não podemos descurar da dimensão ideológica, da dimensão simbólica, da dimensão da disputa pelos valores, da luta pela própria existência para anunciar essa existência diante do mundo. Então esse é um aspecto. O segundo aspecto é o aspecto político. O aspecto político, eu estou falando de política aqui como parte fundamental do processo de decisão sobre como o poder vai se organizar. Então a população LGBTQIA+, tem que participar de maneira central da construção das políticas públicas no Brasil. E nesse sentido, Janaína, eu louvo o Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, e que terão um papel fundamental na construção das políticas LGBTQIA+, e mais do que isso, na formação de pessoas que vão influir de maneira, de novo, decisiva nos rumos da política nacional, da política brasileira. Então vejo que todo o processo de reconstrução e de retomada passa por isso, a dimensão ideológica, a dimensão político e, no caso, político institucional.